De volta com Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica. Nós estamos também na FM O Dia, a 93.1. E, inclusive, mandar um abraço para os nossos ouvintes. Muita gente que acompanha a nossa programação aí, dirigindo nas ruas de Manaus. O trânsito desse horário ainda está legal. Nós estamos também no YouTube, né, Adriane Diniz? Temos nosso canal no YouTube, o canal da TV A Crítica. Isso aqui, ó, só você pesquisar lá em vídeo, se botar no Google TV A Crítica já vai encontrar. E pode pesquisar direto no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo. E mais do que isso, interagir e deixar seu recadinho por lá. Estamos no aplicativo A Crítica Play. Para você que já tem um aplicativo, para você que está fora do Amazonas, pode acompanhar tudo por lá também. Ele é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Lá também ficam disponíveis as nossas reportagens. E tem ainda as nossas redes sociais, né? Exatamente. Manhã no Ar no Facebook e o WhatsApp. Você já tem o WhatsApp da gente? Anota aí o WhatsApp. 992912167, você pode interagir com a gente, deixar seu recadinho, que claro, a gente está esperando com bastante ansiedade a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante ou até mesmo a sua foto tomando aquele cafezinho junto com a gente, né? Olha, o senhor viu o clique aí, mas se fizer o clique você ainda estava falando. É? É bom fazer de novo o clique aí. Vamos lá, o momento foto. Pronto, vamos para a notícia? Vamos lá, porque a notícia, inclusive, é muito séria. A gente vai abrir essa edição falando de tráfico de drogas. Isso mesmo, o comércio ilegal que financia as facções criminosas no Brasil, no município de Maraã, foram apreendidos mais de 500 quilos de entorpecentes durante uma operação integrada das forças de segurança. 500 quilos é muita droga, viu? Parte desse material estava em um flutuante e a outra estava escondida em uma área alagada, os conhecidos igapós aqui, viu? 4 pessoas foram presas durante esta operação que envolveu não apenas o DENARC, mas também o Grupo Fera, policiais militares e policiais civis lá da cidade de Maraã. Eu estive lá na Delegacia Geral da Polícia Civil acompanhando essa apresentação feita pela polícia. A gente tem uma reportagem. 500 quilos de material entorpecente, entre maconha do tipo skunk, cocaína também. É o resultado da apreensão do Sistema de Segurança Pública na cidade de Maraã, no interior do estado do Amazonas, lá na calha do rio Japurá. Essa droga estava parte dela em um flutuante, uma outra parte escondida. Mas as equipes, tanto do DENARC, do Departamento de Investigação sobre Narcótico, como também da Força Especial de Resgate e Assalto, o Grupo Fera da Polícia Civil, assim como também policiais da 60ª Delegacia Interativa de Polícia lá da cidade de Maraã, com o apoio de policiais militares, foram até o local, identificaram o entorpecente e fizeram a prisão de suspeitos, pelo menos 4 suspeitos. Fomos em avião anfíbio, né? Desembarcamos rapidamente na área de rio, ainda próximo ao flutuante, conseguimos tomar de assalto o local onde eles estavam e felizmente conseguimos prender aí os 4 indivíduos. Na localidade de Avião, pouca droga, né? Conseguimos pegar mais informações onde estaria o restante das drogas, estaria numa área alagada chamada Igapó. Fomos até essa área de Igapó, procuramos, ficamos aí ao longo da noite e conseguimos encontrar a droga que estava em uma pequena embarcação, estava camuflada, né? Mas conseguimos agir de maneira célere e rápida e conseguimos fazer essa apreensão e importantíssimo também a prisão desses indivíduos, né? Que vão aí servir de base aí para o restante das investigações do DENARC. A população aí vai destacar de Maranhão, vibrou muito com nossa ação, porque esses indivíduos aí inclusive estavam ameaçando as pessoas, né? Dificultando para que elas exercessem suas atividades de pesca, né? Até com receio que elas chegassem até a localidade onde estava guardada a droga, né? Eles não tentaram reagir, estão lá, estão presos, estão na sede de Maraã e possivelmente serão recambiados aqui para o sistema prisional. Delegada, como foi que vocês tiveram conhecimento de que toda essa droga estava lá na cidade de Maraã? Essa apreensão foi resultado de um trabalho de investigação nosso de aproximadamente 30 dias. Né? Nós já tínhamos aí a informação de que esse grupo criminoso iria fazer na sexta-feira uma reunião à noite para poder tratar do transporte da distribuição dessa droga. Nos deslocamos até o município na sexta-feira. Chegamos por lá por volta das 17 horas, já tínhamos essa identificação do local, desse flutuante, e também já tínhamos o visual de um dos flagranteados, né?
Chegando lá, esse alvo foi identificado. Com o alvo estava uma mochila, né, contendo 10 quilos de maconha tipo skunk, e os outros 3 flagranteados estavam ali com ele. Provavelmente já iria dar início a essa reunião. Esses homens que foram presos, onde eles estão, vão responder por que crimes? Eles vão responder pelos crimes de tráfico, de entorpecentes e de associação para o tráfico. Eles estão no município de Maraã. A gente está aí aguardando uma decisão judicial para o recambiamento deles aqui para Manaus, mas por enquanto estão lá no município. Os 4 homens presos em flagrante foram identificados. Um deles é o Eudebrando Nunes da Silva, de 42 anos, também o Gregório Fernando Galdino Araújo, de 32, o Gezenei Pereira Medeiros, de 32 anos, e Nicolas Ramos Mendes, de 28 anos. Este caso segue sendo investigado tanto em relação à origem quanto também em relação ao destino dessa droga. E olha, é um assunto importante para a gente comentar aqui, inclusive orientar a população do interior do estado do Amazonas, as pessoas que estão assistindo a programação da TV A Crítica nesse momento. A polícia não é onisciente, não tem como saber de tudo ao mesmo tempo e não teria como desconfiar que no flutuante na cidade de Maraã havia essa quantidade de drogas e o restante escondido lá no Igapó. Não tinha como, a polícia não tem como fazer isso. A polícia chega até essas grandes apreensões, na maior parte das vezes, por meio da denúncia. Então você aí na comunidade, no interior, nas cidades do nosso interior, sobretudo nas calhas do Japurá, também na calha dos Solimões, por esta rota do tráfico, você que tem ciência, que tem conhecimento, que está sendo ameaçado por traficantes, nós estamos mostrando agora uma reportagem onde a força policial agiu, fez a intervenção no interior. Então você pode fazer a sua denúncia. Não precisa se identificar, a gente está provando isso agora. A polícia fez a investigação, 1 mês de investigação, apresentou o material e não disse em momento nenhum de onde foi que conseguiu a informação, quem denunciou, não falou nada, porque é assegurado o sigilo de quem faz a denúncia. Portanto, você que nos assiste agora no interior do estado, tem o número 181. Você pode procurar a delegacia da sua cidade também, se você tiver conhecimento que é um grande volume de drogas. A delegacia, os policiais daí vão alertar o DENARC aqui em Manaus e a operação será realizada. É importante a gente frisar isto, que as pessoas nas comunidades também podem fazer as denúncias, viu? E falando em denúncia, após uma denúncia anônima, um homem de 25 anos foi preso em flagrante, isso lá na cidade de Pauini. Ele foi preso após agredir a mulher dele, que estava grávida. Por conta disso, a mulher perdeu o bebê em função do espancamento. O caso aconteceu na última sexta-feira, por volta de 6h30 da manhã, na comunidade Maquiri, zona rural do município de Pauini, distante 923 quilômetros da capital. A polícia conseguiu chegar no local após denúncias anônimas. A denúncia dizia que uma mulher grávida havia sido vítima de agressões na comunidade Maquiri. Prontamente, a polícia foi até o local. Os policiais encontraram a companheira do suspeito com ferimentos na cabeça, sinais de espancamento por todo o corpo, causados por chutes e socos realizados pelo agressor. A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar em Pauini, onde funcionários informaram que a gravidez dela foi interrompida devido às agressões. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal grave, qualificada por aborto. Ao término dos procedimentos legais na unidade prisional, ele vai ser mantido na 63ª Delegacia Interativa de Polícia, que funciona como unidade prisional do município. E ainda no interior do Amazonas, um jovem de 18 anos foi preso pela polícia no município de Parintins, suspeito de matar um professor de educação física em julho deste ano. Em depoimento, ele alegou ter sido assediado pela vítima e ter ido à casa dela para tirar satisfações, versão contestada pela polícia. Layan Mariquel de Souza, de 18 anos, foi preso e apresentado aqui na Delegacia Especializada
em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de assassinar o professor de educação física Mário Jorge Nascimento Mendonça, de 56 anos. Esse crime ocorreu no último dia 10 de julho, dentro da casa da vítima do bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. No dia do crime, o professor foi assassinado e o corpo dele foi encontrado pelos familiares na manhã daquele dia. No dia do crime, o suspeito ainda chegou a furtar uma caixa de som e um aparelho celular. O Layan, ele conta uma versão que nós não conseguimos acreditar. Primeiro, ele conta que teria sido dias antes ido à casa da vítima com um amigo e lá teria sido assediado pela vítima. Só que após essa situação ainda ele voltou outras vezes na casa da vítima e no dia do crime ele teria voltado por volta de 3 horas da manhã, segundo ele, para tomar satisfação desse assédio que ele teria sofrido. Em função disso, eles tiveram uma discussão. O Layan acabou se armando com uma faca e desferiu um golpe na altura do pescoço da vítima, que o levou à morte. Mas nas nossas investigações percebemos que a versão do Layan não condiz com o que nós levantamos, né? Não tem como, né? A pessoa ser assediada, né, ali pelo professor e só depois de alguns dias ir lá durante a madrugada e tomar satisfações. É meio furada essa história. Inclusive a cena do crime mostra em que a pessoa adentrou na residência de uma forma pacífica, não houve arrombamento, não houve sinais de luta corporal, né? Lá no local existia refrigerantes, água, salvo engano cerveja também, não tenho certeza. De qualquer forma, o ambiente não estava revirado, não parecia que tivesse havido uma discussão ou uma briga entre eles. Então, todas essas circunstâncias do local do crime nos leva a crer que ele está contando uma versão mentirosa e que futuramente, tenho certeza, quando ele for para a penitenciária, ele irá refletir e irá contar o que de fato ocorreu no dia do crime. O Layan já possui algum tipo de passagem pela polícia, delegado? Não, o Layan é um jovem com apenas 18 anos de idade, bem novo, inclusive estava tentando adentrar nas carreiras do Exército, mas agora com essa situação fica impossibilitado. Então a gente lamenta, né, mais uma vítima aí, o professor de educação física e um jovem que irá para a cadeia por ter feito esse bárbaro crime. Depois de cometer esse crime, o Layan fugiu para o município de Parintins, achando que a polícia não iria atrás dele, né, doutor Rafael Campos? Como é que aconteceu essa prisão? Ele ofereceu algum tipo de resistência na chegada de vocês, policiais? Ele estava muito tranquilo, ele achava que a polícia não iria alcançá-lo, que ele teria cometido o crime e não seria preso em nenhum momento. Então ele foi surpreendido pela nossa chegada, mas diante de todas as informações que nós já tínhamos reunidos, que apontavam ele como autor do crime, ele de imediato já confessou ter matado a vítima, mas informou que, na versão dele, que ele teria sido assediado pela vítima e por isso ele teria cometido o crime. O que, a nosso ver, não condiz com os elementos de informação que nós temos no inquérito. Muito provavelmente eles estavam conversando e, em algum momento, a vítima foi surpreendida pela ação do Layan, tanto que não existe sinais de defesa, não existe sinais de briga no imóvel. Ele foi atingido com uma facada no pescoço e logo em seguida ele foi sufocado, não teve qualquer chance de reação. O Layan Maricaua, de 18 anos, vai responder pelo crime de homicídio e daqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ele vai seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, para responder pelo seu crime. Compartilha a opinião do delegado, viu? É mais um jovem que se envolve em um crime muito grave como este, viu? E tentou se esconder do interior, não deu certo. Eu continuo falando sobre casos do interior, desta vez de um tiroteio lá na cidade de Tabatinga que deixou um morto e 7 feridos. Essa confusão ocorreu em frente a uma casa de shows na madrugada de ontem. Eu vou conversar agora ao vivo com a Juliana.
a repórter Juliana Silva, ela que tem informações sobre este caso. Juliana, muito bom dia para você. Explica pra gente o que foi que provocou essa confusão. Que informações você tem exatamente sobre esse tiroteio lá em Tabatinga? Olá, Emanuel. Muito bom dia para você, muito bom dia para você que nos assiste em casa. Bem, as informações que nós temos até agora são preliminares. O que aconteceu? 4 pessoas estavam dentro de um carro vermelho de modelo Fiat Siena. Então, eles estavam passando em frente dessa casa de show, localizada na Rua da Amizade. E aí, quando eles chegaram ali pelas proximidades, eles começaram a disparar. Segundo o 8º Batalhão do município, os tiros foram disparados por pistola 9mm. Essa arma é de uso restrito das Forças Armadas e da Polícia Federal. Pelo menos 10 cápsulas foram encontradas. Dentre aí as pessoas, teve uma vítima fatal. E ele é o Elias Sebastião Moreno, de 23 anos. Outras 7 pessoas ficaram feridas, dentre elas um adolescente e um policial do Exército. Ainda não se sabe informações sobre os atiradores ou sobre a prisão deles. Mas esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil lá do município de Tabatinga, viu, Emanuel? Volto com você. Ok, Juliana, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Agora, Adriane Diniz chega aqui comigo. Nós acompanhamos nessas últimas semanas, na última semana, né, os casos de agressões nas escolas, uma delas, inclusive, que culminou em morte. E a gente tem aqui mais um caso de agressão envolvendo aluno que foi registrado lá na Escola Estadual Professor Roberto dos Santos Vieira, lá no bairro Nova Cidade, na zona norte da cidade. É a mesma escola em que aconteceu a morte desse rapaz, na verdade, onde esse rapaz estudava, onde já foi registrado um outro caso também de agressão, denunciado na semana passada aqui. E dessa vez uma aluna de 12 anos está com síndrome do pânico após ser agredida pelos colegas de classe. Isso aconteceu há mais de um ano. Os pais geralmente se sentem tranquilos quando os filhos estão na escola. Eles acham que as crianças estão seguras. Muitos alunos sentem prazer em entrar dentro da sala de aula para mudar o seu futuro. Não foi o que aconteceu com essa garota de 12 anos de idade, que era aluna aqui da Escola Roberto dos Santos Vieira, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A garota, há mais de um ano, vinha sofrendo agressões, ameaças e humilhações por parte de alguns colegas de classe. Ela vinha constantemente sendo agredida. A garota, dentro de casa, ficava quieta, desanimada. Não queria mais vir para a escola, muitas das vezes não queria comer dentro de casa. Ficava com medo de tudo e chegou a dizer muitas das vezes para a mãe dela que não queria mais frequentar a escola. Ela chegou a procurar a direção da escola, mas o diretor aqui do local disse que não podia fazer nada. Essa não é a primeira agressão que acontece aqui dentro da Escola Roberto dos Santos Vieira. Essa menina, que é suspeita também de agredir essa garota de 12 anos de idade, tem 16 anos. A mãe chegou a ir na casa dessa menina para conversar com os pais da agressora. Ela disse que também já vinha sendo agredida por outras pessoas. Esse seria o motivo dela agredir essa garota de 12 anos de idade. Ela foi sempre uma menina muito calada, né? Ela sempre foi muito quietinha, mas foi uma menina muito doce, ela sempre foi. Quando ela parou de dizer não quero ir para o colégio, não estou legal, ia para o colégio, voltava meio triste, as tarefas não vinham mais aparecendo. Aí tá, um belo dia ela sofreu uma hemorragia, a escola me ligou, eu fui buscar, a gente internou. Primeira internação. Aí tá, viemos para casa, passou 5 dias em casa. Demorou que nem 10 dias dessa primeira internação, internamos de novo, deu falta de ar. Voltamos para o testado de novo, voltou para a escola. Na terceira internação que a gente interna, já nesse mesmo ano, já no 6º médico, já ia lá tomando já morfina, Dramal e nada de passar dor no peito e dor na cabeça. Pedimos os exames quando ele falou
que tinha dado, nada que ele fizesse lá que ia passar aquela dor, porque era psicológico. Ele perguntou o que está acontecendo na sua casa, ela falou que não, que era na escola, que ela vinha sendo agredida, que vinham chamando ela de vagabunda, de cachorra, fizeram o desenho, então tudo aconteceu. E foi quando eu descobri, quando disseram que ela tinha que morrer. Ela disse, mãe, eu tenho que morrer, porque eles disseram que eu tenho que morrer, então eu tenho que morrer. E foi aí. Mas ano passado ela sofreu esse ano todinho, escondendo, ocultando e levaram mais gilete, ela estava se cortando lá. Foi agora no 5º dia, agora dia 25 de junho, que foi o limite que a escola pediu para mim, para ver se eu consertar, para fazer alguma coisa com os pais, sei lá, comunicar alguém. Quando ela chegou em casa, eu não aguento mais, mãe, não vou ficar lá, eu vou morrer. Eles fizeram um desenho, puxaram meu cabelo ainda agora, a menina acabou de chamar de cachorra. Nunca ouvi isso nem da senhora, eu vou estar ouvindo das pessoas que eu nem conheço. E eu não vou reagir porque falaram que vão me pegar lá fora, eu não vou. Eu disse, tá, você não vai. Tá bom. Cheguei na escola, o diretor foi super grosso, ele falou assim, a senhora gosta de dar problema, sua filha gosta de dar problema. Falei, você sabe quem é minha filha? Ele, não, nem conheço nem a senhora. Eu digo, tá vendo? Você nem sabe o que está acontecendo. Você nem sabe, minha filha aqui, ouvi do médico, ela vai tomar remédio pro resto da vida, você não tá nem aí. Essa escola ela já tem um histórico de agressões. Essa semana, um adolescente quase da mesma idade da tua filha acabou morrendo depois de sofrer um mata-leão. Ele também já vinha sofrendo várias agressões e ameaças. A tua filha, quando viu isso, relatou que poderia ser ela no lugar do garoto. Ela disse, mãe, era eu. Eu tenho certeza que era eu. Mesmo na hora que eu cheguei em casa, ela falou, era eu, para ter morrido, era eu. Tenho certeza que sim. O que você sente vendo isso? Revolta, porque você manda para a escola, você acha que seu filho está protegido, você acha que seu filho está bem cuidado. Você nunca imagina que vai passar por aquilo de jeito nenhum. Ainda mais uma filha muito bem cuidada, muito bem educada. Depois de tudo isso, a mãe cobra uma resposta. A filha está sem estudar. Aqui no colégio, o diretor foi afastado, mas essa mãe que está com a filha com a síndrome do pânico pede uma resposta. Ela quer que isso não venha acontecer com mais nenhuma criança. O que você espera, mãe, daqui para frente? Eu espero que mude, porque eu tirei ela de lá, mas outras áreas vão ficar. Vai acontecer outras, como aconteceu com essa criança aí. Podia ter sido a minha, eu teria certeza que eu estava chorando hoje. Eu mostro a minha filha, podia ter sido a minha. Então essa mãe que está chorando hoje é o que eu ia chorar. Depois dos casos que aconteceram aqui dentro da escola, assumiu uma diretora identificada aqui pelos alunos como Lilian. Nós tentamos conversar com ela para pedir uma resposta sobre esses casos. Só que o segurança da escola nos informou que ela não tinha nada a falar. Nós estamos aqui em frente à escola, Roberto dos Santos Vieira, e ninguém quer falar sobre esses casos que vêm acontecendo dentro da unidade. Olha, em nota, a SEDUC respondeu que demandas como essa motivaram a criação da coordenação psicossocial da Secretaria para oferecer melhor assistência a professores e alunos. O caso citado na matéria já chegou ao conhecimento da Secretaria e a coordenação está avaliando a melhor forma de proceder. Fazer silêncio diante de uma situação tão grave como essa não seria a alternativa indicada, né? Não, é importante, na verdade, que a própria direção, a partir do momento que recebe essas demandas, comunique de imediato à SEDUC para que se prepare uma espécie de força-tarefa para combater esse tipo de agressão. Muitos desses adolescentes e crianças que acabam cometendo bullying ou fazendo coisas até piores, não têm consciência do dano que pode causar. Talvez até o próprio caso da morte não tenha sido uma morte intencional. Talvez o menino que fez isso, 17 anos, não tivesse noção da gravidade, onde isso poderia terminar. Enfim, são casos que precisam ser trabalhados dentro de casa e principalmente dentro da escola, porque é onde tem esse convívio social de crianças desde muito cedo, para que a escola seja um local de tranquilidade, um local que a criança queira ir, um local que ela vá aprender, um local de convívio, não um local em que resulta numa síndrome do pânico. Exatamente. E vou ser franco com você, Adriane Diniz, diante de um caso como este, que não aconteceu ontem, nem na semana passada, já é um caso que é de conhecimento, seria muito bom que a gente lesse uma nota, um posicionamento da SEDUC específico
em relação a essa criança. A criança está recebendo, a família está recebendo acompanhamento psicológico, a família está recebendo apoio médico, a família está recebendo, sabe, esse tipo de amparo. Porque a escola é onde a criança vai para ser educada e não para passar por uma situação dessa e adquirir uma síndrome tão grave e que pode gerar problemas psicológicos que, infelizmente, algumas vezes terminam em morte mesmo. E a escola não deveria ser um local para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que tem que ser as mil maravilhas, que não vai acontecer problema. Mas o que é comum nas escolas públicas, e aqui eu estou falando como pai de aluno, estou falando como alguém que já esteve dentro do sistema de ensino e que já estudou também no sistema de ensino. Quando acontece alguma coisa dentro da escola, principalmente das escolas estaduais, todas elas, a primeira coisa que se faz é fechar o portão. A imprensa não entra, ninguém entra, a informação fica fechada, enclausurada. Abafa o caso, né? Abafa o caso, quando na verdade devia ser o contrário, devia se dar publicidade para que as providências realmente fossem tomadas, ou sejam tomadas. Para que seja exemplo, né? Para que não se repita. Porque Exatamente. se acontece e não dá em nada, com certeza essas situações vão se repetir e a gente continua deixando o espaço aberto para a SEDUC para que ela se manifeste de uma forma mais individualizada a respeito desses casos que têm sido registrados ali, né? Esse caso dessa menina, ela já desistiu de estudar pelo menos aquele ano, agora continua fazendo um tratamento e a SEDUC, parece que teve conhecimento de tudo isso agora. Quando esses casos vieram à tona, parece que ficou tudo abafado entre a antiga direção da unidade escolar. Então, é importante que se manifeste e que dê assistência a essas pessoas. Um problema psicológico, ele precisa de uma atenção muito específica. Uma síndrome do pânico é algo desesperador para quem tem e para a família de quem tem, e as consequências podem ser muito graves. E as consequências para quem está no momento de formação do caráter, da personalidade, da própria educação. São 3 casos oficializados ultimamente, né, Adriane? A morte do menino, o outro que foi espancado, agora essa criança essa adolescente que a gente sabe que tem a síndrome. De fato, é necessário sim uma atenção redobrada em relação a isso, não só na Escola Roberto dos Santos, né, dos Santos Vieira, mas nas outras escolas também é importante que a gente preste atenção. E a gente continua falando de adolescentes. Mais uma adolescente foi assaltada por criminosos em um carro aqui na capital. O caso aconteceu na Rua 9, lá no bairro São José 2, na Zona Leste. Ela reagiu e conseguiu fugir. Dá para colocar essa imagem em tela cheia aí, por favor? Para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Eu vou pedir para o Caio, botar do início, Caio, por favor. Olha, isso aí foi tratado inicialmente como uma tentativa de sequestro. Olha aí o que acontece. Olha só o que acontece. Em seguida, a polícia confirmou o caso como roubo. Mas apesar do esclarecimento, a autoridade policial chama a atenção para os frequentes casos de sequestro. Esse foi um outro que a gente mostrou ontem, inclusive, a gente comentou este caso aqui mesmo no Manhã no Ar e nos outros telejornais da TV A Crítica. Nos outros telejornais da TV A Crítica. Está ficando perigoso, Adriane Diniz, para as crianças andarem nas ruas, para os adolescentes andarem nas ruas de Manaus. No mês passado, a gente noticiou 2 casos de adolescentes, se não me engano, de 15 anos, as 2 que foram mortas. Os casos ainda estão sendo investigados. Nessa imagem, parece de fato que ela está sendo puxada para dentro do carro, não é apenas uma bolsa que querem, né? A polícia registrou como roubo, que foi o que levaram ela, já que ela correu, mas de fato o alerta fica aqui feito por nós, também pela autoridade policial, sobre os constantes sequestros ou a possibilidade de sequestro que pode acontecer. A gente tem uma reportagem, vamos assistir. Nós agora vamos falar de um assunto bem sério que vem chamando a atenção da polícia e principalmente das vítimas que sofrem assaltos e possivelmente tentativa de sequestro. No último dia 25 de junho, aqui na Rua 9 do São José 2, na Zona Leste de Manaus, uma menina de 15 anos saía da escola por volta das 4h20 da tarde. Foi quando, aqui da Rua 9, já quase no finzinho dela, um carro preto chega próximo a ela. Um homem desce da parte de trás e começa a pegar na menina, segundo ela, para colocar dentro do carro. Ela reage e sai correndo. O homem entra de volta no carro, vai embora, já aqui para o fim da Rua 9. De acordo com a polícia, esses casos vêm sendo registrados nos últimos meses com mais frequência. Nós já mostramos aqui uma menina, por exemplo, que trabalhava em um ponto de ônibus na Carvalho Leal, que foi levada por sequestradores
para outros cantos da cidade e foi largada no Mauazinho, na zona leste de Manaus também. Nós vimos no último sábado e recebemos vídeos de uma tentativa de sequestro também lá no Novo Aleixo. De acordo com a polícia, eles já podem estar chegando aí nesses autores desses crimes que têm chamado a atenção não só das pessoas que estão aí sofrendo essa tentativa de sequestro, mas também da polícia. Num primeiro momento, quando a vítima, acompanhada da sua representante legal, compareceu aqui na delegacia, foi registrada a ocorrência num primeiro momento como sequestro. Entretanto, depois a nossa equipe de investigação, analisando as imagens, é possível perceber alguns traços que o objetivo não seria sequestrar essa menor, e sim praticar um assalto. O que ocorre? Ela está com uma mochila, e essa mochila é passada aqui nas proximidades do ombro. Então, quando ele puxa a mochila, dá essa impressão de que ele está querendo resgatar, de que ele está querendo puxar a garota para dentro do veículo. Entretanto, essa bolsa, ela solta, a garota consegue soltar a bolsa, e assim que cai o aparelho celular, um dos assaltantes, o assaltante, na verdade, que aparece nas imagens, ele subtrai o telefone, entra no veículo e foge. É comum? Não. Sequestro é comum? Não é comum. Mas também sempre aparecem esses casos ou outros. Entretanto, toda vez que é registrado um caso envolvendo um menor, nós entramos em contato com a delegacia da menor vítima, até mesmo para saber a veracidade dessa informação. Eles possuem um corpo de profissionais, de psicólogos, que são preparados para saber essa veracidade, porque ocorre muito do menor sair, o pai estabelece um determinado horário que ele já teria que retornar para a residência, esse menor não retorna e depois ele diz que ele foi sequestrado, inventa histórias, comparece aqui na delegacia, conta isso. Agora, é fundamental também dizer que toda vez que faz uma falsa comunicação de crime, mesmo se tratando de um menor, ele responde por esse ato infracional junto à delegacia responsável. Nesse caso aí, eu não imagino que essa seja a situação. Essa moça tinha... Põe em tela cheia, Caio, por favor. Olha aí. Pode ser que os policiais têm experiência para fazer a avaliação desse tipo de ocorrência, muito mais do que a gente. Tem treinamento para isso, inclusive. Mas eu não sei não, Adriane Diniz. Olha, esse outro caso é lá no Novo Aleixo, que a gente mostrou aqui. Olha, a moça parece de fato ser puxada, se jogou e sai correndo. Eu fico imaginando uma situação, independente de ser mulher ou não, a situação de passar por uma situação dessa. O que não está na mente. Essa jovenzinha desse vídeo aí que nós estamos acompanhando, a gente acompanhou a entrevista dela aqui, o desespero e o medo, mesmo depois de tudo ter passado. Aí eu fico pensando nessa outra moça também, como é que não está o psicológico dela? Como está o psicológico depois de passar por uma situação dessa? Porque se era só imaginar o que poderia ter acontecido, né? Exatamente. E aqui a gente tem, nesses dois casos, a gente tem as câmeras de vigilância que estão mostrando que fizeram registro. E os casos onde não há câmera, os casos que ocorrem aí todos os dias e que ninguém viu e que ninguém sabe, apenas as vítimas. Agora preste atenção nessa história. 7 mulheres foram resgatadas, entre elas 2 menores. Uma de 13 e outra de 14 anos. Elas estavam em uma casa de prostituição que funcionava lá no bairro Alvorada. A polícia descobriu o local após a mãe de uma das adolescentes estranhar o fato da filha estar sempre deitada quando ligava para ela por videochamadas. Uma das adolescentes, inclusive, está grávida. Nesse momento agora, o primeiro veículo ali da polícia saindo, mas 2 aqui desse outro lado. Delegados, investigadores a caminho da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Isso porque o caso que chegou aqui no 12º Distrito Integrado chocou a todos, inclusive a própria polícia. Uma história mal contada, com vários pontos de interrogação, levou a mãe de uma das garotas de 13 anos a desconfiar de toda a trama criminosa. Segundo a mãe dessa adolescente, há cerca de mais ou menos um mês, uma mulher entrou em contato com a filha através de uma rede social e ofereceu um emprego para ela cuidar de uma criança, para ser babá. O salário irrecusável. A mãe proibiu a filha de sair de casa para trabalhar. A garota revoltada acabou fugindo e foi encontrar a tal patroa.
essa mãe começou a desconfiar porque sempre fazia ligações, chamadas de vídeo para a filha. Só que a mesma sempre atendia deitada em cima da cama. Todas as vezes que ia visitar a mãe, pouco falava a respeito desse emprego. Era de poucas palavras. A mãe começou a suspeitar da situação e bolou um plano. A garota, no último sábado, pediu um carro através de um aplicativo. A mãe anotou o endereço e pediu para que um familiar fosse até o local indicado. Esse familiar seguiu a garota, que desembarcou na Rua 8 do bairro Alvorada. Essa garota prontamente entrou na residência. Esse familiar ficou analisando toda a movimentação e resolveu conversar com as pessoas que por ali passavam. Todas elas foram categóricas e disseram que naquele lugar funcionava uma casa de prostituição. Os homens iam lá diariamente para manter relações sexuais com as garotas que ali moravam. Com todas essas informações, a mãe dessa garota de 13 anos procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. Os investigadores foram até o local para saber se de fato essa história era verdadeira. E para surpresa dos policiais, dentro do imóvel havia 7 garotas, incluindo 2 menores de idade, uma de 13 e a outra de 14 anos. Todas as garotas foram trazidas, prestaram esclarecimentos e contaram como é que funcionava esse mundo criminoso. Elas faziam pelo menos 5 programas por dia, recebiam cerca de R$70 por cada um deles. Todas essas informações foram levantadas e minutos depois, a polícia aqui do DIP prendeu 2 pessoas em flagrante. As pessoas são proprietárias desses 2 veículos, desse Peugeot e daquele outro também. Os 2 carros foram apreendidos. Dentro deles, os policiais encontraram várias caixas de preservativos, inclusive uma arma que, segundo as pessoas que foram presas, era utilizada para fazer a segurança da casa de prostituição. A polícia está em busca de uma terceira pessoa, que era a gerente da casa, que organizava tudo para receber esses homens nesse imóvel. As garotas contaram detalhes, passaram por exames de corpo de delito, inclusive, segundo a polícia, uma das menores, a de 14 anos, está grávida. O que a polícia quer saber é se essa garota foi engravidada durante um programa. Todas essas questões ainda estão sendo investigadas pela polícia e todo o desfecho dessa história será apresentado nesta terça-feira pela manhã, aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que os policiais do 12º DIP prenderam Fábio Dias de Almeida, de 38 anos, e a esposa dele, Larissa Moura de Souza, de 30 anos, em flagrante, na casa usada como prostituição de menores. E esse é um caso muito grave, né? A prostituição em si não é crime, mas a exploração da prostituição é. E quando a gente trata de menores, aí o crime é tanto para quem pagava por esse programa, né? E também para quem explorava sexualmente essas garotas, independentemente de dizerem que queriam estar lá ou não, uma de 13, outra de 14 anos. A polícia divulgou, inclusive, imagens deste ambiente, Adriane Diniz, que era vigiado por câmeras de vigilância, um sistema moderno de vigilância eletrônica, que colocava, certamente feito para monitorar o comportamento destas meninas, das adolescentes e das jovens, que ainda que voluntariamente estivessem lá, no caso das adolescentes principalmente, configura crime. E é importante a polícia ter percebido a presença dessas câmeras, porque outras prisões podem ser feitas, inclusive, como você disse, porque quem paga por esse tipo de serviço também está cometendo um crime, Adriane. E as câmeras, dependendo de onde eram instaladas, já que os programas eram realizados dentro da própria residência, no bairro de Flores, com certeza, no bairro de Alvorada, perdão, com certeza dá para identificar. Dá para identificar onde os menores estavam e quem eram essas pessoas, que podem ser
presas, sim. A qualquer momento, inclusive. Esse aqui é só o começo da investigação e que só aconteceu, só identificaram graças ao familiar de uma dessas meninas, né, que desconfiou e resolveu seguir. E quando chegou lá pelo bairro, falaram para ele o que era, do que se tratava. Depois disso, deu para chamar a polícia e foi quando essas pessoas todas foram retiradas da residência. Infelizmente, Adriane, essa jovem, por exemplo, ela dizia para a mãe que estava tudo bem, que era trabalhava numa casa de família e escondia o tempo todo da mãe o que realmente estava acontecendo neste local. É lamentável, é lamentável. Agora são 6h47. Vem comigo, vamos ver aqui como está a nossa cidade hoje. Nós amanhecemos o dia com uma temperatura de 24 graus Celsius. Imagem bonita, né? Da Ponte Rio Negro. A gente está do lado daqui, né? Do lado de Manaus, para ir para Iranduba. Né, na travessia ali da ponte sobre o Rio Negro, a ponte Felipe Dal, ponte muito bonita, inclusive trânsito muito tranquilo, mas é uma bela imagem para a gente começar o dia, né? Para você que está acordando agora, já vê essa paisagem. Para quem é de fora do Amazonas, está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo aplicativo A Crítica Play, essa ponte Manaus é uma ilha. Então, essa ponte aqui é uma ponte que liga Manaus à parte da região metropolitana. Do outro lado tem pelo menos 3 municípios, que é Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. E ela passa aí sobre o Rio Negro, que é o rio que banha a cidade. O trânsito, como a gente percebe, está tranquilo para quem está saindo de Manaus para Iranduba. Eu não sei ali na Avenida Brasil, viu, Adriane? Eu tenho a impressão que esse horário, a Avenida Brasil deve estar bombando de uma maneira ruim, digamos assim, até porque aquela interdição do São Jorge acaba carregando um pouco o trânsito na Avenida Brasil. Mas sobre a ponte, olha aí, trânsito tranquilo para quem está saindo de Manaus em direção à região metropolitana. Inclusive, é um local muito utilizado para atividade física, né? Como tem uma área que os pedestres podem transitar, muita gente aproveita esse horário, a temperatura mais amena no começo do dia, para acabar fazendo uma caminhada. Eu acho que são 7 quilômetros indo e voltando. Eu não sei, Adriane, quando a gente vem correndo no sentido contrário, essa ladeira parece que não termina mais. Tá, e, portanto, essas são as imagens da ponte Rio Negro para você que está acompanhando a programação da TV A Crítica. Eu continuo por aqui porque tem boa notícia para você que está acompanhando a gente e esperando as oportunidades de emprego do dia. Presta atenção que a gente tem informações sobre as oportunidades do Cine Manaus e Amazonas. Para isso, eu vou conversar ao vivo com a Tamires Clerc, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, Tamires. 456, não é isso? Quantidade de vagas para hoje? Muito bom dia. Isso mesmo, Adriane. Bom dia para você, bom dia, Manuel, que também está aí no estúdio, telespectadores e ouvintes da Rádio FM O Dia, bom dia para todo mundo. E é isso mesmo, muitas vagas, mais de 450 vagas hoje no Cine Amazonas estão a maior parte dessas vagas. Então, aquelas vagas lá que a gente sempre vem falando de eletricista, ainda seguem, é impressionante. A gente já vem anunciando há várias semanas e nenhuma dessas vagas de eletricista ainda foi preenchida. Então, são 300 ainda. É claro que tem uma exigência aí, alguns cursos específicos que precisa ter o NR10, o NR35, precisa ter ainda uma carteira de habilitação na categoria B, disponibilidade de tempo, como todas as outras vagas também disponíveis. Mas, enfim, é ainda impressionante porque essas vagas continuam lá, nenhuma delas foi preenchida. E aí tem também todas as outras vagas que a gente também já vem anunciando e algumas novas. Então vem conferir comigo quais são essas vagas do Cine Amazonas, lá da Cetrab, na Avenida Djalma Batista, ali pertinho do Amazonas Shopping. Tem as vagas de eletricista, vagas de enfermeiro, chefe de serviço de limpeza, motorista entregador, mecânico de máquina industrial, promotor de vendas, analista contábil, tem ainda consultor de vendas, operador de loja, estágio em administração ciências contábeis, tem ainda estágio em designer e tem 2 vagas para dentista. Tem ainda as vagas disponíveis para pessoas com deficiência. As vagas voltaram a aparecer aí para esse público que estava realmente alguns dias a gente anunciou que tinha apenas um cargo disponível, agora tem vários. Olha só, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, mecânico de máquina industrial, auxiliar de limpeza em uma outra empresa. Tem ainda vaga para estoquista. Então, para você concorrer a uma dessas vagas, você precisa levar os seus documentos lá no Cine Amazonas, na Cetrab. Então, você separa o seu RG, CPF,
comprovantes de residência, tem que separar também a carteira de trabalho com o PIS, no caso dos homens, o certificado de reservista, no caso das pessoas com deficiência, o laudo médico e, claro, o seu certificado de escolaridade, do ensino médio, os comprovantes, tudo que você tiver para realmente mostrar comprovar o que você colocou no seu currículo. Além dessas vagas do Cine Amazonas, que você pode lá se inscrever a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e tem que pegar uma senha, né, às 7 horas da manhã. Além dessas vagas também tem as vagas da Centep, que é o Cine Manaus, Cine Municipal, né? Então tem duas sedes, uma no São Geraldo e tem outra no Jorge Teixeira. O procedimento é o mesmo, o horário que é um pouco diferente. Então você tem que ir a partir das 8 horas da manhã, vai ser atendido apenas até as 2 horas da tarde e não precisa pegar a senha para que você seja atendido. Agora, é importante que você também se qualifique nesse site que vai aparecer, que aparece aí no seu vídeo da Centep. Também tem algumas oportunidades de curso, tem alguns cursos gratuitos que você pode fazer e é isso que o mercado está precisando. É provavelmente por isso que muitas dessas vagas que a gente vem anunciando não estão sendo preenchidas. As pessoas não têm os cursos específicos, então é sempre bom dar uma procurada nesses cursos para tentar preencher essas vagas e aí você já sai na frente da concorrência, né, Adriane? Certeza, inclusive essa foi a dica que o secretário de Trabalho que esteve aqui no sábado no debate da semana deu, né? Uma das dicas é se preparar específico para essas vagas. Tem 5 áreas que tem uma demanda maior aqui na capital. E para quem está fora do Amazonas acompanhando a gente, avisa para o pessoal que está fora, que está desempregado, que tem essas certificações de eletricista, aqui estão precisando de 300 para trabalhar na indústria. Então, se a gente não conseguir de fato preencher essas vagas, vai ser necessário preencher de alguma forma para que a empresa, para que a indústria continue trabalhando, possa colocar para frente as atividades que vão ser desenvolvidas ali, né? A gente precisa preencher essas vagas. E quem está aqui pode começar a verificar que curso é esse para conseguir garantir também uma vaga o quanto antes. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. A casa ficou destruída após o incêndio, isso na Rua dos Andradas, lá no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros investiga as possíveis causas. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou logo no início da tarde desta segunda-feira, mais ou menos por volta de 1h30, nesta casa que na verdade é uma estância, um local onde existem vários apartamentos. Inclusive, aqui no piso superior funcionava um ponto comercial, já na parte de cima, vários quartos para alugar. De acordo com informações do proprietário dessa residência, que esteve aqui no local assim que o incêndio começou, 12 pessoas moram neste local, mas felizmente nenhuma delas estava dentro da casa quando as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Aqui a gente vê realmente um cenário de destruição. Parte do forro de PVC caído aqui no meio da rua, a parte superior da residência ficou completamente destruída, inclusive até o momento com alguns focos de incêndio. É justamente por isso que o Corpo de Bombeiros isolou essa área em frente à residência para poder trabalharem com mais facilidade. São vários os agentes do Corpo de Bombeiros que estão aqui no local tentando realmente apagar esses pequenos focos de incêndio. Aqui um pouco mais ao lado a gente consegue tentar, na verdade, ter uma visão de que essa residência aqui vizinha também foi parcialmente atingida. A gente vê aqui focos de incêndio bem próximo ao muro dessa residência. É justamente por isso que o Corpo de Bombeiros também faz esse trabalho de isolamento, justamente para tentar fazer com que esta outra residência não seja danificada. Mas aqui a gente consegue observar alguns materiais que foram recuperados às pressas por moradores e por vizinhos que tentaram tirar esses utensílios domésticos de dentro da residência, mas sobrou pouca coisa, apenas um colchão, alguns modulados, como você pode ver. Aqui, apenas alguns utensílios domésticos, materiais de cozinha, porque o resto praticamente foi tudo embora junto com as chamas. É que eu tinha saído para fazer compra, que eu tenho um comércio aqui embaixo, estava fazendo compra e quando eu cheguei o fogo já estava pegando fogo já. Agora aí funcionava uma espécie de kitnet, vários quartos. Isso, é. Quantas kitnets? Tinha 1, 2, 3, 4. 4. Quantas foram atingidas? Foram 1, 2, 3. 3. Perda total. Aham. Agora embaixo funcionava um ponto comercial. Ponto comercial, que era meu. Veio da cozinha, né? Não sabe se foi da botija, veio da cozinha lá, da cozinha, começou da cozinha.
Agora, felizmente, não tinha ninguém dentro da casa na hora. Não tinha ninguém na hora, não. Ainda bem, né, que não tinha ninguém. Como é que vai fazer agora? Não sei, mano. Não sei, eu não tenho pra onde ir agora. Assim que o Corpo de Bombeiros foi acionado, conseguiu dar uma resposta rapidamente e em menos de 15 minutos as chamas já estavam contidas. Nesse momento, eles fazem apenas um trabalho de rescaldo, que é priorizado em áreas onde ainda existem pequenos focos de incêndio. De acordo com as informações do tenente do Corpo de Bombeiros, a estrutura da casa dificultou um pouco o trabalho, pois trata-se de uma residência que tem a estrutura mista, partes de alvenaria, partes de madeira e também tem a questão dos forros de PVC, o que fez com que as chamas se espalhassem de forma muito rápida. A primeira viatura que chegou aqui foi a viatura do nosso posto central, Petrópolis. Em seguida, viemos nós 2 veículos para dar apoio. Começou muito rápido, né? Quando a gente observa algumas imagens que tem divulgado na internet, foi rápido. Então, instalações de estrutura antiga, isso fez com que o fogo se propagasse muito rápido. Voltando a falar dos casos de polícia, 2 assaltantes foram mortos logo após anunciarem assalto em um restaurante de comida japonesa que funciona na zona centro-sul. E na zona leste, 4 homossexuais foram agredidos por um grupo de homens após uma discussão. Eu vou falar sobre esses casos com a Tamires Claire, ela que volta a falar ao vivo com a gente, tem informações sobre isso. Tamires, bom dia para você. Vamos começar sobre o caso desses assaltantes. Você tem alguma informação sobre isso? Já foi identificado quem foi o responsável por esses tiros, por esses assassinatos? Ainda não, Emanuel. Sabe-se que eram 2 homens que atiraram contra essas 2 vítimas, esses 2 homens que anunciaram o assalto. E o que aconteceu foi o seguinte, era por volta das 10h30 da noite, esse restaurante ali ainda tinha vários clientes, ainda tinha alguns clientes ali que estavam comendo, consumindo lá comida japonesa nesse restaurante, que fica ali no bairro de Flores, na Avenida Barão de Indaiá, na rua Barão de Indaiá. E aí eles anunciaram o assalto. A gente sabe que pelo menos um deles estava armado com um revólver calibre 32. Esse garoto que estava armado foi identificado, e o nome dele é Guilherme da Silva Feitosa. Ele tinha 18 anos. Os 2, né, ele e essa outra pessoa que ainda não foi identificada, eles anunciaram um assalto e logo em seguida eles foram surpreendidos por 2 homens que atiraram, né, contra esses 2 assaltantes. E aí os 2 eles morreram já ali na hora. O Guilherme ele foi atingido com 2 tiros, um no braço e um no peito. Já a outra pessoa, né, que não foi identificada, esse outro homem, foi atingido com 8 tiros. Esses tiros pegaram no braço, na costela e nas costas dele. Então, os 2 foram levados para um instituto médico legal. Apenas esse outro homem aguarda a identificação dos familiares e esse crime realmente ainda é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Não se tem informação de quem seriam essas pessoas que atiraram contra os assaltantes, como é que isso aconteceu. Enfim, essas informações são todas preliminares, mas a gente sabe que normalmente nesse tipo de caso a solução é um pouco mais complicada, as pessoas costumam não dar muitas informações para a polícia e foi isso realmente que aconteceu. Agora você falou também de um outro caso, né? Um grupo de jovens que foi agredido por um outro grupo. O que aconteceu foi o seguinte: esses 4 amigos estavam andando ali na rua, no bairro Zumbi 2, quando eles foram surpreendidos por um homem que aparentemente devia ter consumido algum tipo de entorpecente, pelo menos foi isso, foi esse depoimento que foi dado por testemunhas, que ele era realmente já conhecido ali na área por ser usuário de drogas. Esse homem, ele começou a tirar uma graça com esse grupo, que inclusive que também é um grupo de homossexuais. Eles ignoraram inicialmente, né, essa brincadeira, eles tentaram realmente seguir caminho, mas esse homem insistiu e começou a provocá-los um pouco mais. Foi quando ele agrediu um dos integrantes desse grupo. Nisso, os outros, né, que estavam em maioria, eles reagiram e foram para cima desse homem que chegou ali do nada. Logo em seguida, esse homem correu, foi embora e depois ele voltou com um grupo de colegas. E aí esse grupo atacou esse primeiro grupo de homossexuais, que
as vítimas correram para dentro de uma casa. As janelas e portas dessa casa ficaram quebradas. Foi realmente uma agressão, teve toda uma movimentação, uma confusão ali no bairro e, de acordo, né, com a polícia, logo em seguida, esse grupo, as vítimas realmente já foram ali para a delegacia, prestaram esclarecimentos, já registraram boletins de ocorrência. É um crime que tem indícios de homofobia, que a gente sabe que é crime. E aí a gente também está acompanhando esse caso e, de acordo com as informações da polícia, já foi realmente marcada uma audiência entre as vítimas e os agressores para o dia 19 de agosto. Esse primeiro agressor que iniciou essa confusão toda, de acordo com as informações ali das pessoas, das testemunhas, dos vizinhos, ele fugiu para um outro bairro, para o bairro Colônia Antônio Aleixo, porque ele estava com medo de represálias ali no bairro onde ele mora, né, ali no Zumbi 2, e até agora ele não foi mais visto. Mas esse caso está sendo também acompanhado pela polícia. Emanuel. Quanto à intolerância, isso parece aquele típico caso que o cara tira a gracinha justamente para provocar confusão. A gente espera que, de fato, a polícia faça essa investigação. Obrigado, Tamires, pela sua participação. A gente, daqui a pouco, volta a conversar com a Tamires, ela participa com a gente com mais informações, mas, nesse momento, a gente encerra também a nossa participação na FM O Dia. Então, muito bom dia para as pessoas que estiveram nos acompanhando aí pela 93.1. A gente volta na rádio amanhã, a partir das 6, de 6 às 7 da manhã. Agora, a gente continua aqui na TV A Crítica. Até às 8h30 da manhã, a gente segue com a Adriane Diniz. E caiu em quase 17% o número de homicídios em Manaus no primeiro semestre desse ano. A avaliação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que registrou o menor índice desses crimes desde 2014. A queda no índice de assassinatos foi atribuída ao reforço das operações integradas e ações investigativas e repressivas das polícias civil e militar. A redução de homicídios ficou em 16,9% de janeiro a junho deste ano aqui em Manaus. No total, em 2019, já foram registrados 362 homicídios na capital amazonense, além de outras 142 tentativas nesse período. As mortes com característica de execução representam 80% desse total, parte delas relacionada ao tráfico de drogas. Já sobre as prisões, as operações resultaram em 830 pessoas presas, incluindo suspeitos de envolvimento em tentativas de homicídio. Mortes no presídio não estão contabilizadas, não? Não, elas entram em outra estatística. Não é homicídio? Entra numa outra estatística da Secretaria de Segurança Pública, as mortes que são registradas dentro dos presídios. Então, a de 2017 também ficava fora dessa estatística de homicídios gerais, que são os homicídios cometidos nas ruas, né? Quando houve em 2017 o anúncio também de uma redução, a gente estranhou, porque já tinham em janeiro já assim, mais de 50 mortes. Elas entram num critério diferente da SSP de contabilidade. E por isso dá essa redução considerável, né? Mas, de acordo com a Secretaria de Segurança, essa redução seria causada pelo efetivo da polícia na rua, entre outras coisas. A gente não sente esses números quando a gente noticia os casos, né, diariamente. Exatamente. A gente não sente, é o que a população também não sente. De fato, eu particularmente tenho acompanhado nos links do Alô Amazonas as operações policiais, ultimamente a saturação ali na zona sul da cidade, mas ainda assim na zona sul da cidade, a gente começou a semana anunciando os homicídios lá. Um homicídio no sábado, mais 2 homicídios na madrugada de domingo, ou seja, as mortes continuam acontecendo. A gente quer mesmo que comemorar o que a gente quer mesmo, eu particularmente, Adriane Diniz, quero comemorar esses números e que esses números reflitam na segurança pública, nas ruas, na sensação de segurança que as pessoas têm ou precisam ter. Moral, muita gente ficou com medo, cabreiro, em comer tucumã esses dias, né? Exatamente. Também, né, Adriane? Depois daquele vídeo lá, né? Esse vídeo começou a viralizar, né? As pessoas estão com medo de comer o X-caboquinho, estão com medo de comprar o tucumã, aquele que já vem descascado, principalmente, por conta desse vídeo que a gente está exibindo aí. Os fiscais da prefeitura, inclusive, apreenderam um carrinho de tucumã após o menino ser flagrado urinando em um recipiente que era usado durante a manipulação do alimento antes da venda. Que safado, né, rapaz? O vídeo mostra essas imagens que viralizaram nas redes sociais, viu? Olha aí, olha aí. A hora do pipi. Esse menino, né, rapaz?
Eu tô rindo aqui, mas é uma situação muito séria. Eu, particularmente, gosto de descascar tucumã em casa, porque nas feiras, às vezes, o tucumã não é lavado. E você não tem como descascar o tucumã sem pegar nele. Se a casca estiver suja, esta sujeira vai passar para a carne do produto. Enfim, a gente tem uma reportagem, vamos assistir. Nas imagens, a criança é vista urinando no que parece ser um copo comprido. Assim que termina, o menino joga o xixi no meio-fio e, em seguida, coloca o recipiente em cima da mesa em que o homem embala a polpa de tucumã para a venda. O vídeo foi compartilhado centenas de vezes nas redes sociais. A Vigilância Sanitária tem dado a orientação, tem tentado coibir os exageros para que não aconteçam casos como esse, em que o pior aconteceu, o risco maior foi colocado no cenário. Uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento fez uma fiscalização no local. Os fiscais constataram que o ambulante é irregular. Segundo a SEMAC, ele teve o carrinho e os produtos apreendidos. Segundo o gerente de produtos da Fundação de Vigilância em Saúde, o vídeo mostra o perigo que é consumir alimentos manipulados na rua. Toda atividade de comercialização, principalmente de alimentos, que acontece na rua, ela por si só já tem todo um risco, porque tem poeira de carro, tem o vento, tem pássaros que tem algum tipo de contaminação e não tem nenhuma estrutura para essas pessoas utilizarem banheiro, lavarem as mãos. Comprar o tucumã já descascado para muita gente significa praticidade. Mas, nesse caso, para evitar consumir o produto contaminado, o ideal é escolher onde comprar. A orientação é, primeira, dê preferência para comprar o fruto com a casca. Você leva para casa, lava, descasca e consome o produto. Mas nesse dia a dia, nesse corre-corre, as pessoas preferem comprar a polpa já pronta para consumo. Então é ideal que a pessoa procure uma feira estabelecida, onde tem os boxes, as pessoas que já têm toda uma estrutura, que conseguem fazer uma higienização e manipular de forma correta. Situação complicada, né? E enfraquece a economia. Não, e enfraquece a economia de quem sobrevive vendendo café da manhã, quem sobrevive vendendo tucumã nas feiras, nas ruas da cidade, por conta dessa situação. Pelo menos essa mercadoria aí que estava nessa banca foi apreendida. Chama atenção também porque o feirante lá acaba perdendo às vezes o ponto de venda porque é irregular. É irregular do ponto de vista legal, mas está na rua, está trabalhando, está produzindo, enfim. Só esse menino aí que tem que ser educado, viu? Deve estar de castigo. Deve estar de castigo. Vamos para o intervalo? Vamos lá, a gente faz uma pausa agora para o intervalo, são 7h08 e depois você vai ver que depois de mais de 20 anos, a Justiça obriga a maternidade a pagar uma indenização por ter trocado um bebê logo após o parto. A jovem que foi trocada, ainda bebê, buscou a Justiça para esclarecer este caso após a mãe dela ter sofrido várias injustiças. Você que está acompanhando as imagens aí, a filha está de rosa na imagem, daqui a pouco a imagem vai mostrar as duas, e a mãe, que de acordo com essa filha, sofreu muito por conta dessa situação. Olha aí, uma morena, outra loira, Nem o casamento resistiu. O casamento acabou porque o pai achou que a mãe tivesse o traído. E depois de todo esse processo aí na Justiça, agora a Justiça obrigou uma indenização de quase R$500 mil. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Um instante só.